Aqui, vamos fazer essa live hoje. Meu grande amigo Dr. Carlos Braghini. O pessoal vai chegando. A gente vai conversar um pouco sobre o que a gente aprendeu até agora com a pandemia, né? Quais são os ensinamentos que elas nos trouxe até esse momento. Tem coisas que a gente aprendeu que a gente vai poder levar daqui para frente. O que é isso, né? O que a gente aprendeu de bom, o que ela nos trouxe, nos mostrou de alerta. Então a principal ideia é exatamente essa, né? Tentar mostrar o que a gente vai poder levar de, posso dizer, de legado, né? Então acho que a grande questão toda, ela vai passar por aí, pra gente identificar o que é. Aí, vamos lá? Deixa eu colocar o Carlos. Tá entrando. O pessoal tá vindo. Tentar identificar bem isso, né? Qual que é esse legado que a gente tem, como que a pandemia vai nos ajudar, ou quais são os ensinamentos que a gente tem com ela. Carlos, boa noite, tudo bom, cara? Boa noite, e aí, como é que tá? Me ouvindo? Me ouve bem? Eu te ouço otimamente bem. Super bem, super bem. Acredito que não vamos ter problema com a conexão aí. Acredito que não. Deixa eu ver se minha câmera aqui, eu vou fazer uma coisa feia aqui. É que você tá tão bonito ali, tão claro, e eu tô tão... É jogo de luz, é jogo de luz. Eu achei que era eu que eu tava... Eu que tava aqui não retoquei a maquiagem. Tá certo, tá certo. É aquilo, né? Uma das coisas que a gente aprendeu com a pandemia é fazer live, né? Você vê, aprender a fazer live, a entrar em todas essas dinâmicas. A gente aprendeu várias coisas, né? Como tudo na vida, tudo tem um lado bom, tem um lado ruim. Então, certamente tem muitos lados ruins, mas sim é a vida, né? Porque é aquilo que a gente estava até comentando, né, Carlos? Logo que a pandemia começou, todo mundo tinha uma perspectiva, uma imagem dela, talvez um desenho não tão concreto de como isso seria, de como isso vai ser. Até eu acho que hoje a gente está desenhando uma coisa um pouco mais concreta, mas ainda tem muita incerteza daqui para frente, né? Mas até agora teve coisas que a gente pode já saber, não, ó, isso foi assim, isso talvez vai caminhar dessa forma, mas eu acredito que ela nos trouxe muito ensinamento, tanto na vida pessoal, principalmente muito também na vida profissional, né? A gente teve que reaprender a trabalhar, né? Reaprender a fazer as coisas que a gente sempre faz. Eu acho que tem uma... Todos nós principalmente nós que crescemos num mundo católico, a gente aprendeu desde criança, a gente ouviu uma palavra muito clara, que é alguma coisa chamada, você tem que se resignar. E eu sempre entendi aquilo como uma mensagem religiosa de resignação. Aceita o que vem e assim por diante. Mas, na verdade, talvez ao longo dos anos eu tenha entendido que resignar vem de signo, vem de ressignificar, dar novo signo, dar novo sentido àquilo que aconteceu. E aí eu vejo, quer dizer, da onde veio, assim, então era isso que queriam dizer. Porque na verdade não é pura e simples aceitação, aceita o que vem, assim, é dar novo signo. A pandemia veio, a epidemia veio, a gente recebeu uma série de ordens e de orientações que impactaram todas as nossas vidas. O que a gente pode fazer, o que não pode, o que está aberto, o que está fechado. A gente tem que olhar para o seguinte, o que eu tenho que fazer? É ressignificar minha vida que funcionava de um jeito vai ter que funcionar de outro, porque ela precisa continuar funcionando. Principalmente para todos nós que passamos estamos passando pelo processo sem termos tido impacto direto. Estamos vivos, estamos aqui conversando. De alguma maneira, nós não fomos impactados aonde a epidemia tem de pior, que é a infecção pessoal, e aí todas as consequências, felizmente, para uma parte das pessoas, muito leve e branda, mas para algumas pessoas que inclusive eu acho que merece o nosso respeito, a nossa solidariedade. Todo mundo que teve sua vida impactada pela infecção merece o nosso respeito.
mas todas as pessoas que tiveram familiares, pessoas próximas, que tiveram muito mais impactado, merecem o nosso apoio e nossos sentimentos para todas as pessoas que, de alguma maneira, sofreram de uma maneira mais séria, né, Jonas? Tem isso, né, Carlos? Às vezes a gente vive quase... É mais na nossa bolha. A gente tem um contato com algumas pessoas, a gente convive com essas pessoas, e perto de nós, assim, às vezes, pelo menos, como tu falou, eu não tive hoje nenhum parente, nenhum amigo, alguém próximo ao meu círculo de pessoas que eu convivo e conheço que tiveram grandes problemas né? Eu já conheci pessoas que foram infectadas, mas se curaram muito bem, foram quase assintomáticas, não tem problema. E às vezes a gente acaba tendo a impressão de que é assim mesmo, que não é nada, que não vai ser nada demais. Mas se a gente for analisar a fundo, ou for sair dessa nossa bolha, a gente realmente vê que teve pessoas que tiveram grandes problemas e famílias que tiveram grandes transtornos devido a isso, né? Tu simplesmente só pensa hoje, pelo simples fato de tu perder um ente querido, já é difícil nesse momento, cara. Às vezes nem o enterro, nem o velório a família pode fazer direito, né? Eu tive todas essas experiências possíveis e imagináveis, por isso que a minha bolha era um pouco mais ampla. Porque primeiro que eu trabalho como médico, eu faço teleatendimento e com a pandemia muito mais, então eu tenho pacientes no Brasil inteiro, e de alguma maneira, é o que eu digo, eu brinco, eu peguei todas as ondas. Eu dou aula em pós-graduação, e aí no meu grupo de alunos da pós-graduação em Biofísica Aplicada à Saúde, eu discuti com eles, eu comecei a discutir com eles Covid em janeiro. Assim quer dizer, eu estava acompanhando, mas de uma maneira muito estranha, daquilo que vinha da China, mas desencontrado, mas em janeiro estava claro que alguma coisa muito séria estava acompanhando, já estava discutindo com meus alunos, e a partir de março, então, quando ela chega no Brasil, e eu peguei todas as ondas. Primeiro, o estresse com os pacientes de São Paulo, depois, e de Manaus, depois o estresse com meus pacientes do Rio de Janeiro, e finalmente em maio os estresse com meus pacientes do Rio Grande do Sul. Então eu não tive, enquanto todo em São Paulo o pessoal já está mais tranquilo, no Rio de Janeiro mais tranquilo, já estão até discutindo reabertura de hospitais de Covid no Rio de Janeiro. Os meus grupos de colegas médicos já estão discutindo, ontem, já apareceu essa semana, quer dizer, como se fosse uma segunda onda, e aqui a gente nem saiu da onda, então eu estou num platô desde de março de estresse em relação a isso. Eu tive 2 colegas de turma que faleceram em março, eu tive a irmã de um grande amigo de São Paulo que faleceu também em março, eu tive colegas médicos, professores médicos que faleceram de Covid no Rio de Janeiro também nesse intervalo. Então a minha amostra, a minha bolha, ela mostra aquilo que desde o início eu sabia. Mas olha, não é tão simples assim como as pessoas estão imaginando. Felizmente, para a maior parte delas, não, é tranquila. Mas a minha bolha me permite dizer, olha... Eu entrei nessa... Aqui em casa eu digo, você vê, eu tenho 2 colegas de turma, eu tenho 60 anos. Então eu tenho 2 colegas de turma que têm mais ou menos a mesma idade. Então, desses que faleceram, um cardiologista que tinha a minha idade, ou talvez um pouco menos, e que não tinha nenhuma intercorrência maior, mas faleceu lá no Rio, e uma colega que ela, assim, era diabética, mesmo controlada, e o diabetes é uma complicação para o Covid, e ela, mesmo sendo mais jovem, provavelmente uma diabética insulino dependente, uma série de coisas, talvez, de novo, é uma complicação, mas, né, são pessoas que estariam vivas se não fosse pelo Covid. E mais ainda, eu acho que elas estariam vivas se elas tivessem pego o Covid agora e não lá em março. Porque em março a gente não sabia absolutamente nada. Os hospitais não estavam preparados. Você se lembra, a gente não tinha teste no Brasil. A gente não sabia nem que teste que fazia ou não. Então, na verdade, hoje a gente está muito mais preparado não para resolver o problema, mas para minimizar, para acompanhar o paciente. Como é que está a infecção? Como é que está o pulmão? Como é que estão que exames que eu solicito antes? Eu estou bem. Quantos pacientes eu pego com Covid? Não, eu estou bem. Aí eu faço uma tomografia de pulmão e eu tenho um pulmão 50% comprometido. Aí o pessoal abre o olho e diz, mas eu não estou sentindo nada. Eu falo assim, sim,
e eu tenho que acompanhar isso durante uma semana, 5 dias, uma semana, porque a coisa vira da noite para o dia, pode virar assim muito rapidamente. Então as pessoas às vezes elas dão palpite ou elas falam sem ter uma noção. Claro, por isso, na sua bolha, como em volta de mim ninguém ficou doente, então as pessoas não ficam doentes, é exagero que estão falando. É só tomar tal coisa que resolve o problema. Eu tenho todos os pacientes de tudo quanto é, de tudo quanto é jeito, tomando tudo que é jeito, tomando antes, tomando depois, tomando isso e aquilo, e as coisas evoluem com ou sem, não importa. Então essa dinâmica da clínica, que é o que a gente vê, né? Na verdade a gente fala a partir da nossa experiência. Nós dois estamos falando aqui, nós não estamos falando como especialistas, como epidemiologistas, como gestores públicos, nós estamos falando como 2 profissionais, um clínico e um educador físico clínico também, que a gente está colocando nós estamos batendo papo. Então, ninguém pode entender a nossa live de hoje como como se a gente estivesse oferecendo verdades absolutas. A gente quer entregar são reflexões. Talvez seja isso mais importante. E legal que tu falou, né, Carlos, que desde janeiro tu já vinha acompanhando e a tua bolha fica maior por causa de todo o contato que tu tem, de como tu vem acompanhando e estudando isso, né? Que eu lembro que foi, cara, fevereiro, final de fevereiro, tu veio conversar comigo na academia e me disse, vocês já estão preparados para trabalhar com isso? E a coisa não tinha chego forte aqui ainda. Eu ainda assim, Carlos, mas não, cara, isso aí não é nada. Acho que não é bem por aí. No início a informação não chegava bem forte aqui ainda. A coisa não estava aqui o vírus, né? E tu, porque vocês estão preparados para de repente fechar? Você já tem um plano se precisar fechar? Como vai ser? Eu falei para ti, cara, mas tá louco? Como é que eu vou fechar a academia? Não existe isso, né? E daí tu falou, daí a gente foi conversando, não, peraí, então vamos se preparar para isso aí realmente acontecer. E acho que deu umas 3, 4 semanas depois da nossa conversa e daí a coisa começou a estourar, veio e tivemos que fechar em 18 de março, mas a gente já tinha todo um plano de ação para isso, não foi da noite por dia, e muito por estar preparado para isso, né? Sim, o planejamento, a gente está antenado com as coisas e planejar, eu acho que é o que a gente faz ao longo da nossa vida, é criar a rede de relações que levem a gente para frente, né? Que levem a gente para um ponto além, para um ponto futuro. Você tem uma academia que eu considero como top de linha, você faz um trabalho que eu considero top de linha, você tem uma equipe top de linha. E é natural, então, que as pessoas que estão em volta de você, que te assessoram, que estão próximas, elas são pessoas que vão trazer. Você tem que estar preparado. Eu acho que isso não é à toa, né? Quer dizer, como dizer, sorte, né? Sorte nada. Tem muito trabalho antes de desenvolvimento. O fato de você fazer a coisa de uma maneira profissional correta, traz para o teu lado pessoas profissionais corretas que vão te trazer informações, vão colocar você sempre para cima. Eu vejo isso de uma maneira muito clara. Então, parece que você ter se preparado 3 semanas antes de todo mundo é porque você estava pronto para receber informação, porque, teoricamente, o que as pessoas podiam fazer? Ignorar. Eu falo com você poderia ignorar pura e simplesmente. Não, você sentou, começou a traçar uma estratégia para... E caso isso aconteça, o que eu vou fazer? Tanto que quando aconteceu, uma semana depois, na semana seguinte, você já tinha um planejamento. Bom, está aqui o canal, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E antes de abrir, você já tinha todo um protocolo de planejamento de como a sua academia ia abrir, como ela ia funcionar. E isso dá suporte, isso dá apoio, isso dá segurança. Porque muita gente não tinha... O receio de sair de casa, o medo de participar... era real, mas você deu essa tranquilidade. O que é isso? Estudo? Estudar é dominar o seu negócio, dominar o seu expertise, e é ressignificar. O que é isso? Como é que se faz agora? É online? É online. Não, agora pode fazer. Como? Individual. Então, individual. Como é que é o individual? Não, agora pode ser 2. Então, 2. Agora, então, pode ser 4. Então, e nisso você vai fazendo... O que é isso? É você estar antenado,
Quando você tem essa visão do seu negócio, é muito mais fácil. É óbvio que você vai trazer essa visão para o seu olhar clínico. É óbvio que você vai trazer essa visão para o teu paciente, para o teu aluno. Quer dizer, as coisas não estão indissociadas, elas fazem parte do mesmo jogo. Tudo faz parte do mesmo processo. Eu acho, eu vejo, eu vi que eu vi o que vocês estão fazendo lá, e eu fico orgulhoso de fazer parte do caminho. Porque é legal, se você se lembra que nós conversamos, nós debatemos e trocamos uma ideia a respeito de um trabalho que foi feito, porque na verdade é isso, a gente não tem nada, né? No Brasil, então, em março chegou, o que a gente tinha? As coisas da China de dezembro para cá, da Europa entre janeiro e fevereiro, um pouco março, foi andando, e a gente, né, aprendendo com lá de fora. Agora, 6 meses depois de uma epidemia no Brasil, a gente tem as nossas informações, tem os nossos dados, né? E você tem a tua parte clínica. Eu me lembro que você mostrou um trabalho, inclusive foi você que me mostrou, que a chance de pegar, de ser contaminado com Covid em atividade física, fazendo atividade física, eram das menores de uma série de coisas, não foi isso? Isso. Tem um estudo que mostrava lá que na atividade física, a academia era um ambiente que ele era mais seguro que vários outros ambientes, né? E tu falou uma coisa ali que eu gosto muito, né, Carlos? A palavra do ressignificar, de criar um novo significado, né? Cara, eu vi muitos colegas de profissão, tem muitos colegas de profissão que têm academias no Brasil inteiro, assim, e uma coisa que tu via nesses grupos era muito o pessoal reclamando, né? O pessoal muito reclamando da situação. Ah, mas é difícil, mas daí eu não consigo, mas daí assim não dá, porque não pode, porque isso... Cara, eu sempre fui muito daquela, eu posso ficar reclamando disso, ou bom, a situação é essa, o que é o melhor que eu posso fazer com essa situação, né? E se preparar para isso, né? Então, como tu falou, antes de a academia fechar, e a gente já estava na expectativa de que fosse fechar, a gente começou a gravar aulas online para criar um grupo online, um canal no YouTube, onde a gente passava treino para os alunos enquanto a academia estava fechada, né? Então a gente foi se preparando. Depois a gente começou a ver, daqui a pouco a coisa vai liberar e vai voltar, mas quando voltar, como que a gente vai atender? Como é que a gente vai dar uma percepção de segurança para o nosso aluno, que a academia é um lugar seguro? Como é que a gente vai isolar isso, higienizar isso e manter isso limpo e organizado, né? Porque o que a gente vê muito hoje, já bem menos, mas foi muito, muito forte no início, era o pessoal, mesmo como estando liberado o ambiente para a pessoa treinar, a insegurança da pessoa em frequentar esses lugares, né? As pessoas ainda têm muito medo, muita insegurança de ir no lugar. Então, a nossa ideia estava totalmente inicial, muito mais em criar a percepção de segurança no aluno, de mostrar que o ambiente estava seguro, né? Do que também só dizer para ele lá, mas mostrar para ele que era seguro ir lá, né? Eu acho que é exatamente isso, porque este é um processo que envolve todos os lados. Quem é responsável num caminho, isso que está acontecendo, cada um é responsável por aquilo que faz. Eu sou responsável. Se eu uso máscara, se eu me higienizo, se eu cuido dos processos, eu sou responsável. Então, como quem disse, eu tenho que sair, eu saio de casa para trabalhar. Eu atendo em consultório, tá? Atendendo em consultório. Então, eu saio de casa para o consultório. Então, eu sou responsável por minimizar o impacto para mim e, consequentemente, para minha família. Eu tenho que minimizar o impacto com a minha sogra, com meu sogro, com minha mãe, com os familiares, com os pacientes. Eu tenho que minimizar isso. Eu sou responsável. Então, se eu não vou para o churrasco com meu sogro desde março, não é porque eu não gosto da carne dele ou porque eu estou dizendo, não, mas na verdade é o contrário. Eu não tenho como conviver. Eu sou corresponsável, sou responsável por essa parte. O elemento que eu posso controlar. Eu não posso controlar todos os caminhos, mas o elemento que eu posso controlar, eu tenho de controlar. Então, a academia é um deles. Vocês fizeram a sua parte. Então, toda a parte de protocolos de segurança, de higienização. A Iraci está aqui dizendo que agora que eu vi que a Iraci está aqui me ouvindo, ainda bem que eu falei bem da minha sogra, não falei mal, Iraci. Beijo, adorei o sagu esse final de semana.
Daí eu já tinha te falado. O sagu da minha sogra é maravilhoso. Então, eu faço o meu trabalho. O meu trabalho pericial. E vocês, com o seu protocolo, me dão essa segurança. Então, e eu, na minha, e dentro da academia também. Então, eu ficar longe das pessoas que estão treinando, eu cuidar da minha máscara, eu faço o meu treino no meu equipamento. Entre um equipamento e outro, se eu botei a mão no chão, eu levanto, vou, higienizo minha mão novamente, e vou tomar minha água, volto para o treino. E assim por sucessivamente. Então é a minha parte do processo. Com isso eu minimizo o risco. Eu não garanto que eu não vou me infectar. Não existe essa possibilidade. Mas é o que você falou, dentro da academia, talvez seja um dos locais, dentro de uma academia, dentro do hospital, dentro de um laboratório. São locais onde você tem protocolos de segurança. Dentro de um consultório médico, a chance de você pegar é muito menor. Você vai pegar onde? No restaurante. Existem uns trackers, né? Eles traçaram algumas infecções. A China fez melhor isso do que... Mas na Europa, nos Estados Unidos a gente também tem. Na China a gente tem alguns. Um caso de uma pessoa positiva que foi para um restaurante. Nesse restaurante ela sentou no segundo andar, onde tinha perto de um aparelho de ar-condicionado. E aí ela... jantou, comeu nesse restaurante, uma convivência. 56 pessoas foram contaminadas naquele restaurante. 56 pessoas dessa pessoa. E os funcionários do restaurante que estavam com a máscara, que na China tem outra, mas é equivalente à nossa N95, que é aquela máscara médica, que nenhum deles se contaminou. Os que estavam com máscara não se contaminaram, mas 56 pessoas dos usuários que estavam ali. Porque no restaurante as pessoas, são duas coisas, as pessoas estão comendo, estão sem máscara, e estão falando, e o ar-condicionado está circulando. Então, ainda bem que a gente pegou um pouquinho do inverno, que a nossa a circulação na academia, e essa circulação permite com que minimiza a chance de infecção. Teve um tracker, esse é mais brilhante ainda, 70 pessoas foram traçadas de uma infecção que uma pessoa passou para outra e eles nunca se encontraram. Eles moravam no mesmo prédio e desceram o elevador. Um desceu, o elevador estava contaminado. Contaminou o outro que desceu o elevador, que não desceu com ele. Desceu depois, em outro momento. E esses dois, já 71 pessoas no geral, pegaram a infecção por conta desse... Então, o que eu falo assim, é responsabilidade. O que a gente pode fazer? Minimizar o impacto. Porque é como uma gripe. Quantas gripes as pessoas pegam no mundo e pegam... É isso, é uma gripe, igual a qualquer gripe. É a mesma dinâmica de infecção. E aí, o que a gente... Então, a academia... porque num primeiro momento, eu acho que as pessoas pensaram um pouquinho disso que você falou de março. Falaram assim, não, tá, a gente vai ficar aqui uns 2, 3 meses parado e depois volta. E depois ficou claro, a gente dizia assim, não tem volta. Não existe voltar. E esses 2 ou 3 meses já são 6 e provavelmente as coisas vão avançar até o final do ano e provavelmente vão avançar até o início do ano que vem. E provavelmente a gente vai ter que cursar, passar os próximos ano e meio, 2 anos... oscilando entre subidas e descidas, tomando certos cuidados. Eu tenho certeza que a academia não vai continuar com os mesmos protocolos de segurança pelos próximos 2 anos, com certeza. Porque não tem como você dizer, acabou, eu só consigo dizer, a minha chance, eu só consigo dizer que minha filha pode ir para a escola, de que eu posso ir ao cinema, que eu posso fazer as coisas, se não tiver infecção na sociedade, que não é escola, não é nada, é a sociedade. Enquanto tem vírus circulando, enquanto tem infecção na sociedade, todos os locais são passíveis de contaminação. Então a gente vai ter que aprender a conviver com isso. É o que você falou, é ressignificar, mas responsabilidade. Os locais que vão sobreviver são aqueles que são responsáveis pela vida. São responsáveis, é o cuidado com o outro. Quando você entra num local, você sabe que aquele protocolo, ele não é um protocolo
proforme, né? Não é assim, é um protocolo que mandaram, é o protocolo que eu vou atuar. Tanto que você poderia abrir mais, a tua academia tem espaço para mais gente, vocês estabeleceram qual é o limite de pessoas que vocês querem ali dentro. Isso. Agora, se você trabalha com uma academia massificada, que você precisa colocar 1.500 pessoas dentro do caminho, eu acho que aí com certeza você tem que reclamar. Eu também provavelmente reclamaria no mesmo lugar dele. Ou ressignificaria. Talvez você fizesse a segunda coisa. Essa questão né, Carlos? A gente ali na academia realmente adotou o protocolo. A gente viu o protocolo hoje, ele permite um aluno a cada 16 metros quadrados. Tá? Pelo espaço que a academia tem ali, a gente poderia estar atendendo quase ter 21, 22 pessoas ali dentro, né? E a gente viu assim que com 12 pessoas ali dentro, né, ela já fica numa situação quase no nosso limite de que a gente percebe que é seguro. Eu poderia, pelo protocolo, botar mais pessoas ali dentro, mas eu não ia conseguir passar a sensação de segurança que a gente passa. Né? Até a nossa equipe, eu não sei o quanto a equipe estaria segura e bem para trabalhar hoje, a gente está ali nesse período todo, a gente não teve nenhum caso entre a equipe, né, e atuando direto, a gente teve um professor onde a mãe dele teve uma suspeita, então a gente teve o protocolo que a gente tinha adotado de afastamento dele, faz o teste, mesmo assim faz a quarentena ali, ele ficou um período afastado, faz o teste que está positivo para poder retornar, né? E então a gente acredita que mesmo tendo muito mais pessoas ali dentro do que o número que o protocolo hoje do estado e do município permite, mesmo assim a gente não vê que seria um ambiente totalmente seguro. Então a gente trabalha abaixo dele para sim dar segurança, mas principalmente dar sensação de segurança, mostrar que o ambiente é seguro, né? Porque você tem a gente tem essa relação direta, principalmente eu vejo em relação à academia, porque o que a gente precisa? E todos nós passamos por isso. Em março, você fechou a academia e todo mundo fechou. Todo mundo ficou em casa. As pessoas não iam mais para a rua, não iam mais para lugar nenhum, não iam jogar tênis, não iam jogar futebol. Né? Então, elas pararam de fazer atividade física. Então, quando a gente retomou houve a permissão aqui no município da gente voltar a fazer atividade física e vocês estabeleceram os protocolos de segurança, eu como usuário, eu tinha duas opções. Continuar em casa ou voltar para a academia sabendo dos protocolos. E essa é uma decisão muito individual. Porque, da mesma maneira que existe o risco de você ir para um local e se contaminar, como eu falei, às vezes o risco de você se contaminar, às vezes no elevador do teu prédio ou pelo corredor, quando você vai pegar a entrega lá embaixo, mesmo você tomando cuidado, existe essa possibilidade, ela existe também, você não está isento. Mas, por outro lado, manter a atividade física é fundamental para a resiliência de uma infecção. Então, na verdade, nós estamos falando de pegar ou não pegar o Covid, porque eu posso ter duas coisas. O que é pegar o Covid? O que é ter um teste positivo? Meu teste deu positivo. Significa que eu testei positivo para a Covid. Isso aí, eu tenho o vírus dentro de mim. Ponto. Como é que você está? Bem, tem algum sintoma? Não. Acontece alguma coisa? Não. Então você tem o vírus, mas não desenvolveu a doença. Então você não tem Covid-19. Você tem um coronavírus que foi testado positivo em você e você não desenvolveu a doença. Agora, se eu desenvolvo a doença, o que a gente sabe hoje em dia? Talvez o top de problema para ter um quadro mais grave com o Covid-19 é a obesidade. Certamente este é o maior problema, são os casos mais complicados em hospital, são os casos mais difíceis de serem gerenciados, são os casos que mais deram trabalho e que mais levaram pacientes a óbito, obesidade. Ponto. Existem algumas comorbidades que também aumentam o risco, pacientes com insuficiência renal, porque já tem uma deficiência de sistema imunológico. Paciente fumante, porque aumenta a expressão do receptor, que é onde o vírus se liga. Pacientes que têm problemas respiratórios, porque uma das infecções, a infecção ela acaba atacando o pulmão e isso acaba piorando o processo.
Diabéticos também a gente não sabe muito bem, mas de uma maneira geral, quem tem diabetes também tem um problema de sistema imunológico, e o vírus, principalmente os coronavírus, não esse especificamente, mas os coronavírus, eles parece que utilizam a glicose para se reproduzirem. Então, ter um açúcar baixo no sangue passa a ser uma coisa importante, e nós sabemos que uma maneira de você combater, além da alimentação, é você fazer atividade física para você melhorar todo o processo metabólico. Então, fazer atividade física é fundamental para você ter um organismo resiliente para poder entrar em contato com uma infecção e talvez ter uma infecção mais branda, ou aquela infecção que o teu sistema imunológico consegue dar conta. Então, você tem que tomar essa decisão. Eu prefiro ficar em casa. Eu tenho 60 anos, vou fazer 61 daqui a um mês e pouquinho, daqui a 2 meses. Então, eu, teoricamente, estou no grupo de risco. Então, eu poderia optar por ficar em casa, mas eu tenho que avaliar o meu status de saúde como um todo. Eu não tenho obesidade, meu açúcar é baixo, não tenho comorbidade, não tomo medicação, não faço absolutamente nada. Eu falei, não, eu ganho fazendo atividade física. O risco, né? O controle de risco, assim, todos nós não temos nenhum controle de nada nessa vida. Mas o controle de risco, eu acho que esse que é o jogo, né? É aquela questão assim, as probabilidades, né? A atividade física, com certeza, hoje, pessoas fisicamente ativas, que têm bons níveis de saúde, são as que apresentam menores complicações com, né, o Covid-19. E realmente a obesidade ela vem se mostrando como o fator mais preocupante, né, para a pessoa que vai pegar o Covid. Então, realmente, a atividade física ela entra muito, muito, muito forte como um protetor, um agente que vai proteger. Mas é aquilo, né? Quer dizer que, então, fazendo atividade física, não tendo isso, eu não vou ter problemas? Não é que tu não vai ter, mas a probabilidade de tu ter um problema é muito menor. Né? Então esse é o jogo que a gente tem que jogar. Eu vejo muito assim o pessoal que comentou da questão da escolha, do momento, né? A gente viu que no início, logo que voltou a abrir, ainda o pessoal estava com muito receio, muito medo, né? Tinha bastante gente com medo, esperando, e muita gente no aguardo, naquela de esperar assim, ó, não, vamos esperar isso aqui passar, vamos esperar passar, agora não é hora. Cara, se tu ficar esperando passar, olha, tá perdendo grande parte da tua vida porque tu tá esperando as coisas acontecerem, né? Então, tu tem que fazer alguma coisa, eu digo, fazer o melhor com o que tu pode. E a gente viu, assim, que cada vez vem reduzindo mais, o pessoal tá se sentindo confiante, tá começando aí, e está chegando num ponto onde o pessoal tá vendo essa questão, assim, ó, não tá vendo uma perspectiva que logo ali na frente vai mudar. Então, eu já estou parado desde março. Tem alunos que agora estão voltando, que agora estamos procurando, porque assim, a gente está parado desde março e estão vendo que eles continuarem parados, não é um mês que vem, no outro mês que eles vão voltar. Ou eles começam alguma coisa agora, ou se sabe se lá quando vai se fazer alguma coisa de novo, né, Carlos? Nós estamos chegando ao ponto, provavelmente, que nós vamos ter que conviver com o Covid, com o SARS-CoV-2, que é esse coronavírus, da mesma maneira que a gente convive com a gripe. Isto é, ela está aí, ela não vai desaparecer, nós vamos ter que conviver com ela. Nós estamos diante de um vírus que, pelo que a gente sabe até agora, ele tem um baixo índice de letalidade, mas como ele é altamente transmissível, ele acaba pegando muita gente. É baixo índice de letalidade, mas ele é bastante complicado. Eu estou aqui gaguejando porque essa querida amiga Isabela Ianelli, que é de São Paulo, teve um impacto pessoal, porque a avó dela, que eu sei que era uma pessoa que ela amava de paixão, faleceu de Covid em São Paulo, há alguns meses atrás. Então, por isso que eu falei logo no início, quer dizer, a gente tem pessoas que na nossa bolha a gente não percebe e acha que é exagero, mas para quem passa pelo processo, sabe o quanto dói. Dói muito. Dói muito. E como você falou, eu não poder abraçar as pessoas, eu não poder consolar as pessoas, que aconteceu com meu irmão, com um amigo que perdeu a irmã e não podia. Ele falou assim, ele foi a coisa mais dantesca do mundo, a gente fazer um velório, caixão fechado e não poder abraçar um ao outro para dizer, como sensibilizar.
A gente diz que eu servi ao exército e fui militar lá na minha, início da idade adulta. E uma coisa que os militares fazem é não abandonar os seus irmãos, né? Você não abandona ninguém no campo de batalha. E nós estamos deixando, as pessoas morrem sozinhas no hospital. Ela entra no hospital, dá tchau, e depois a última vez que você fala com ela, quando ela fala com você pelo o médico abrindo o celular, falando, você não fala mais com ela, você não a vê, você não pega na mão, você não vai nem se despedir. Isso é surreal. Isso é aonde a gente tem a maior expressão da nossa humanidade, que é no momento da despedida, da morte, a gente não pode nem dar um abraço num amigo que perdeu alguém, quer dizer, ou mais, alguém vai para o hospital, você entra por uma porta, você sai e depois você nunca mais vê aquela pessoa. Isso é surreal. Nós não tivemos isso na nossa história. Nós não vivemos isso. Isso é fora do normal. Isso é completamente fora do normal. Então, mas só que é isso. Infelizmente, nós estamos diante de um vírus que tudo indica vai ficar com a gente durante um bom tempo. Ele vai conviver na sociedade durante um bom tempo, coisa de imunidade de rebanho, o que pode esquecer. Nós temos aqui, talvez, pegar uma cidade como o Rio de Janeiro, ou se nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de 14, 15, não tem nem 20% da população infectada. Essa é a primeira coisa. Só que as pessoas é extremamente desigual, que você pega no Rio de Janeiro, onde você tem, nas camadas mais ricas da população, na Zona Sul, você tem 20% de casos positivos infectados, e nas favelas você tem 60%. Na verdade, a gente não sabe no Rio de Janeiro, estou chutando, porque esse dado é de Mumbai. Mumbai, na Índia, a mesma coisa. Nas favelas, nas comunidades, 60% de pessoas infectadas e nas comunidades mais ricas, 20%. Mostrando que há uma desigualdade, sim, de impacto. Mas o pior, o que está aparecendo cada vez mais, e a gente está mais claro, não está claro como isso vai funcionar, como é que isso funciona, mas é possível que a gente possa se reinfectar. E aí, essa reinfecção parece ser menor, mas tem pacientes internados em UTI reinfectados e com infecção internados em UTI novamente. Tem casos no Rio de Janeiro. Nesse exato momento, eu estou acompanhando um caso no Rio de Janeiro sobre isso. Então, a gente não sabe das coisas. E tem mais. Quando começar a vacinar, começa a ser uma dinâmica que todos os vírus têm. Você começa a vacinar, o vírus começa a sofrer mutação. Então, aí essas mutações vão... Então, na verdade, não adianta esperar um momento onde tudo vai ficar tranquilo, porque não vai ter tranquilidade. E vacina, a gente demora 10 anos, 15, demorou 15 anos, tem doenças que você demorou 35 anos para erradicar, depois de ter começado a vacina. Então, nada vai desaparecer da noite para o dia. Nós temos que ressignificar a nossa maneira de viver, de controlar. Nós estamos num momento atual, cuidando. Por quê? Porque eu tenho um vírus circulando nas comunidades e depende de cada lugar. Eu estou falando aqui de Novo Hamburgo, nós estamos em Novo Hamburgo, uma cidade de 250 mil habitantes, e a gente tem um impacto. Quem está em São Paulo, quem está no Rio, quem está em outros locais, os impactos são diferentes. E aqui mesmo na região, a gente tem cidades em volta aqui impactadas de maneira diferente. Então não dá para você, não existe uma única forma, não existe só não existe uma verdade, foi o que eu falei, não existe verdade. Então a gente vai ter que conviver. Nós vamos ter que conviver. Oi, pai. Oi, filha. Oi, Luísa. Tudo bem com você? Você está no celular da mamãe, eu já sei, né? Um beijo, te amo, filha. A gente terminando aqui, eu vou aí te dar um beijo, tá? Minha mulher também. Eu terminando, eu vou dar um beijo nela. Não, mas Carlos, e isso é uma coisa que eu vejo assim, né? O momento, essa questão, para mim, essa palavra que tu usou, eu acho que ela é ressignificar, ela tem um peso muito grande e é criar um novo significado para as coisas mesmo, tá? Porque, cara, eu não vejo hoje, da maneira que tá, uma perspectiva de mudança perto. Agora eu vejo que a gente chegou num ponto meio de equilíbrio, não vai ficar muito pior do que tá, porque... Provavelmente não. A gente já aprendeu muita coisa e agora a gente sabe mais ou menos como controlar, as pessoas estão seguindo os protocolos de segurança, as pessoas estão mais cientes disso, então a tendência é ter um pouco mais de controle.
mas a perspectiva é melhorar muito mais do que isso, de não precisar mais usar máscara, de poder ter todos os contatos, isso aí vai demorar muito para acontecer, até aparecer um fato novo. O fato novo é a vacina, mas como tu falou, não é saiu a vacina hoje, amanhã tudo volta ao normal. Isso é um trabalho gradativo, isso vai levar tempo. Então a gente não pode ficar esperando pelo melhor momento, esperando as coisas acontecerem. Enquanto a gente está esperando, a vida está passando. E a gente só tem essa vida, a gente tem que fazer as coisas agora, né? A gente não pode ficar esperando tudo passar e tudo melhorar, esperar as melhores condições para fazer algo, né? Então, quanto antes a gente fazer, quanto antes a gente encarar isso, eu acho que mais chance a gente tem de passar por isso de uma melhor maneira. Eu acho que tem isso que é a nossa responsabilidade do processo, que envolve os nossos cuidados quando a gente sai de casa. Infelizmente, é o que eu te falei, eu não vou para a casa do meu sogro e minha sogra para visitá-los. Quando eu for para lá, às vezes é para minha filha que vai visitar os avós, é para ficar no pátio, andar de bicicleta um pouco, ficar ali só de vez em quando, só dar uma olhada. Não dá para abraçar e beijar. Então, faz parte. Então, a gente sai de casa para trabalhar, eu vou para o consultório e volto. A gente vai no mercado, vai ao açougue, vai à farmácia, vai um caminho e volta. Então, não tem jantar, não vou visitar amigos. A gente não encontra. Na academia, a gente dá uma distância entre... A gente vai conversar, vai trocar uma ideia, todo mundo de máscara, 2 a 4 metros de distância entre um e outro, porque também é isso. Quer dizer, essa é a parte que me cabe. É o que eu posso controlar. Tem outras coisas que eu não posso controlar. Eu posso me isolar em casa e não sair nunca mais, mas isso se torna inviável. Então eu vou ter que aprender a conviver controlando. Agora, essa é a minha responsabilidade, é a minha escolha. Se eu escolho viajar, se eu escolho sair, se eu escolho ir no restaurante, se eu escolho ir para balada, se eu escolho fazer um jantar com meus amigos, é uma escolha. Eu estou escolhendo. Estou me colocando em risco, colocando em risco outras pessoas. Faz parte, é uma escolha. Ninguém está certo, ninguém está errado. Aquela pessoa que não quer usar máscara, aquela pessoa que acha que... Ela tem tanto direito de usar, de se expor, de usar aquilo, quanto o outro. Eu não acho que a pessoa que está fazendo um caminho diferente, pensa diferente de mim, ela está querendo me matar. Longe disso. Na verdade, cada um lida com o processo com aquilo que pode. Ninguém é obrigado a absolutamente nada nesse mundo, a não ser a lei. Se a lei diz que a gente tem que controlar, eu vou controlar. Se a lei diz há uma epidemia no mundo, o Brasil está em epidemia, essa epidemia é de doença infecciosa, então tem um protocolo de segurança. Todos os casos precisam ser replicados, o governo diz que tem que agir, o Ministério da Saúde tem que ser assim, tem que agir assado, tem que fazer desse jeito, a gente segue a lei. A gente segue a lei porque é obrigado, porque nós estamos diante de uma infecção, que é uma epidemia, e existem protocolos para dizer isso. Agora, ninguém diz que o outro não pode andar de bicicleta na rua. Não está proibido. A gente olha, talvez não seja bom você não... E depende de cada um. Quer dizer, é o que você falou, academia. Eu estou com professores de educação física. Jovens, saudáveis. Qual é o risco de Covid e eles se desenvolverem uma doença grave pelo Covid? Minimizado. Agora, se você tivesse um professor de academia de 60 anos, 65 anos, talvez a gente tivesse que repensar. Cara, é melhor você ficar em casa. Não é bom você ficar se expondo. Eu atendo paciente em consultório, mas ao mesmo tempo, o que eu faço? Metade dos meus pacientes, às vezes, são atendidos fora. Muita gente que tem risco aumentado, não sei o que, não, vamos atender por teleatendimento, faz parte do jogo. Nós temos que conviver com isso. Depende de cada um. Quando o paciente quer marcar comigo, eu falo, presencial ou online? Presencial ou online. Como é que você prefere? Como é que você prefere? Não, eu prefiro você conversa. Então, esse jogo do risco, ele é toda hora na vida, né? Eu vivi no Rio de Janeiro, eu morei no Rio de Janeiro. A gente sabe, vou lá em tal local. Assim, tal local, tal lugar. Quem é do Rio sabe que tem gente do Rio na live. No Rio, assim, eu vou em tal lugar, vou na casa de fulano de tal, uma festa e eu vou lugar. Tá, dependendo do local, assim, então eu vou por esse caminho ou por aquele. Qual carro que eu vou sair? Eu tinha 2 carros, então eu pegava um, para ir para esse lugar eu vou com esse carro.
para ir fazer. Então, então a gente já tem a gente já tem que fazer escolhas para minimizar o risco das coisas que acontecem com a gente o tempo inteiro. Às vezes a gente não está acostumado achando que não está, mas o tempo inteiro a gente faz isso. Agora é mais uma chance, agora é mais uma vez. Porque é bem isso, é a questão da escolha, né? Como tu falou ali, pô, o cara pode achar que ele não precisa, ele acha que ele pode ir no churrasco com um amigo, ele acha que ele pode fazer. Cara, é um direito, digamos assim, que ele tem. Livre-arbítrio. É livre-arbítrio, é a vida dele. Ele não pode respeitar as leis. Se as leis mandam ir no mercado e tem que ser usar máscara, ele não pode ir no mercado sem máscara. Mas sendo na casa dele, no contato com o vizinho, nesse, naquele, é uma opção dele fazer isso, né? E tudo bem. E tudo bem. O que eu tenho que fazer? O meu cuidado eu tenho que ter ele redobrado, porque eu vou pegar o Covid, eu tenho que ter o cuidado. Se eu usar a minha máscara, se eu higienizar minha mão frequentemente, se eu mantiver esses contatos, o meu risco, mesmo que eu tenha passado por um contato com alguém que não teve todo esse cuidado, o risco de eu pegar ele é bem mais baixo. Então, o meu próprio cuidado. Né? Então, a gente ter o nosso autocuidado, cada um fazendo a sua parte, vai ficar bem mais fácil. Mas se alguém não faz essa parte, cara, é uma opção dele fazer e eu tenho que continuar fazendo o meu bem feito. Eu não posso, como tu falou, achar que ele é um irresponsável e quer me prejudicar, não sei o que. Não, eu tenho que fazer o meu bem feito, diferente do que ele está fazendo. Cada um tem a sua escolha nesse caminho. Sim, é isso aí. Por enquanto não é. Existem países da Europa que. Não, a China e países europeus, se saiu de casa quando não era para sair, multa. Pegou na rua, onde é que está indo? Ah, estou indo Estou indo fazer. Tá multado, sei quantos mil euros lá, não sei da quanta. Né? Aqui a gente não tem a legislação não permite isso. A gente não tem como fazer esse tipo de coisa. Então eu não posso proibir. Eu posso dizer, você tem que usar máscara. Ah, mas eu não quero. Tá, mas para entrar na loja, de acordo com então tá, você não vai entrar. Ah, mas de novo aquela questão de significação. Eu não quero. Tá, eu também, quando era criança, eu também não queria várias coisas. Meus filhos, eu tenho 4 filhos, então em cada idade eles também não queriam fazer várias coisas e tiveram que fazer várias coisas. É isso, a gente cresce, e aí quando a gente cresce a gente entende o caminho, porque eu uso máscara para me proteger e uso máscara para dar segurança ao outro de que ele está protegido, é empatia. Eu uso máscara porque é o que eu falo com meus pacientes que já tiveram. Cuidado que existe a chance de reinfecção. Mas não quer dizer que você não possa pegar. Agora, se fosse você, usaria máscara para dar proteção ao outro. Não tem gente que coloca. Não tem gente que coloca a focinheira no cachorro. Você não tem que entrar a focinheira. Não, mas ele é manso, ele não morde, tá, mas o outro não sabe, então você protege o outro, você colocando a focinheira, né? A lei diz, cachorro desse porte tem que andar de focinheira, mas o meu é uma questão de empatia, eu acho que às vezes falta um pouquinho de empatia, e por falar em empatia, talvez seja uma das coisas que a gente vai perdendo uma sociedade individualizada como a nossa, né? Uma sociedade de, às vezes, o mundo inteiro passou por isso. As pessoas são, elas não gostam de ser frustradas, né? Uma certa alergia à frustração. É como se as coisas não estão saindo do jeito que eu quero, então eu não gosto. Eu quero assim, quero assado. É como se fosse. É o cara que bate na mulher porque a mulher não quer mais ele. É o cara que bate na namorada porque a namorada não terminou o namoro. Uns matam, outros. Assim, na verdade, é como uma sociedade que se irrita porque o outro tem uma opinião contrária dele. A gente virou. A gente tem uma sociedade muito mimada. Com pessoas que não estão acostumadas, elas se acostumaram a não se frustrarem, né? E às vezes isso dá esse tipo de reação. Eu não sei se a gente sai dessa fácil, porque isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. É fenômeno mundial, acho que as pessoas. Alergia à frustração, eu não sei se isso não é legal, mas. Tem aquela questão, né? Tem uma teoria que eu gosto que ela diz que a gente. De um tempo para cá vem desaprendendo a lidar com o ócio.
né? A gente está sempre conectado fazendo alguma coisa, né? Tu vê hoje, eu lembro quando ia para fazer uma viagem de carro com os pais quando eu era pequeno, cara, tinha que ir contando os carros, vendo quantos carros de cada cor, ia conversando, né? Para tentar passar o tempo, aprender a inventar passar o tempo. Hoje é o tablet, o celular e faz a viagem inteira, então tá o tempo inteiro conectado, o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Tu para numa fila, tu não fica esperando na fila, tu tá na fila de algum lugar, a gente tá no celular, então não saber lidar com o ócio, não saber lidar com essas dificuldades faz a gente não aprender a lidar com frustrações também, né? Pois é, essa discussão. Vai longe. Como eu te falei, como eu tenho filhos de várias idades, a mais nova com 10 e a mais velha com um neto, meu neto de 5. Então, de 30 e tantos a 10 anos, eu peguei todas as fases. E hoje é diferente, sim. Eu acho que a velocidade do mundo, né? A velocidade Sim. que o mundo vive hoje, certamente ela estressa a gente. A gente fica muito. Eu acho que é muita informação e muito ruído. O tempo inteiro, né, Carlos? É 10 horas da noite, hoje o WhatsApp ele te invade demais. Cara, é domingo, é 10 horas da noite, você está recebendo um WhatsApp resolvendo um problema, conversando ali. A dinâmica de tempo se perdeu um pouco, né? Antigamente, tu tinha ali, a pessoa te encontrava, era no horário comercial que ela ia te ligar, talvez. Né? Mas hoje tu está disponível e conectado o tempo inteiro. Não, acabou o horário de trabalho, não tem horário de trabalho. É de manhã, eu já tive que sair da cama, meia-noite, ir abrir o computador para mandar uma receita para um paciente, porque não. Por conta do Covid, quer dizer, entre aspas. Então, isso deixa as pessoas. Eu percebo essa necessidade de dar suporte e apoio, é a coisa que eu acho que é mais importante. Então, eu preciso dar suporte e apoio. Eu preciso cuidar da pessoa. Quem está com infecção, com ela ou com alguém da família, está extremamente nervoso, impactado. Então, eu preciso dar esse suporte, esse apoio, e eu entendo que tem de ser assim. Não tem jeito. É assim, faz parte do jogo. Eu escolhi trabalhar com isso, faz parte do jogo. Não é uma coisa lá você na academia. Tem gente que faz parte do jogo. Eu entendo que o outro... Eu entendo as razões que fazem o outro querer ou não querer usar máscara, não querer usar isso, não querer fazer aquilo, ou não querer ir para a academia. Eu entendo o outro. O meu papel é dar suporte e apoio, e dar apoio para que ela passe melhor para aquele processo, e passe bem, passe inteiro. Eu acho que a gente tem... É o que eu falei, nós ganhamos várias coisas. Perdemos algumas, mas ganhamos algumas coisas, sim. Pois eu tenho um paciente meu de Minas que me contou isso, ele era executivo de uma multinacional, não é executivo de empreiteira, que ele falou, olha, antigamente eu passava, às vezes eu tinha uma reunião, ele mora no interior de Minas, aí eu tenho que sair 5 horas da manhã de casa, 4 horas da manhã, para ir até no aeroporto, para pegar o avião, para ir para o Rio ou para São Paulo, para passar numa reunião de 9 horas, aí sair dessa reunião e aí para o aeroporto de São Paulo, do Rio, para pegar um voo, para voltar para Minas, para depois chegar em casa e fazer. Então, eu disse, 18 horas viajando para uma reunião de 9. Agora, eu tenho essa mesma reunião de 9 horas, só que ela dura 9 horas, porque eu abro o computador, fico 9 horas de reunião, terminei e fechou. Eu dou aula em pós-graduação, e também eu era muito isso, viajar na quinta, voltar no domingo à noite ou na segunda de manhã. Agora, se eu tiver que dar aula no final de semana, sexta, sábado, domingo, é sexta, sábado, domingo, e não 5 dias. Então, é que eu digo, nós perdemos algumas coisas, mas ganhamos. Eu perdi esse horário de trabalho, sábado, domingo, manhã, tarde, noite, não importa. Mas eu ganhei, eu estou em casa, estou com a minha família, às vezes eu estou atendendo alguém, faço uma consulta online, terminei a consulta, eu fecho o computador, vou lá com minha filha, abro o quarto, e aí, terminou a tarefa, como é que tá? Tá tudo certo? Tá com fome, quer comer alguma coisa, não sei o quê. Minha mulher, oi, tudo bem? Como é que tá? E aí a gente, como tudo na vida, a gente se ressignificou. E ao ressignificar, a vida é isso que nos tem. Dar novo signo, dar novo significado. E a gente só tem que sair disso, estando mais feliz, mais alegre, mais amoroso, mais empático, mais feliz. É o que eu acho. Eu acho que isso é muito legal, porque realmente, assim, ó, a gente conseguiu ver que tem vários processos que a gente faz no nosso dia
que a gente acha que a gente era fundamental estar presente, estar lá, e a gente vê que não é verdade. A coisa funciona de outra maneira, existem outras formas de fazer aquela mesma coisa, e realmente, né, logo no início da pandemia começou, eu vi muitos amigos, o pessoal reclamando muito, você não aguenta mais os filhos em casa, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e eu li um post, acho que foi até no Instagram, não sei, alguém comentava alguma coisa na linha, tipo, nós podemos estar reclamando desse momento, mas o que nossos filhos vão lembrar desse momento é que nós ficamos mais tempo em casa, dos almoços em família, do pai mais presente, da mãe mais presente. Cara, a gente tem muitos ganhos. Nossa, fiquei nesse período com meu filho muito mais do que períodos que eu ficava antes. Porque antes eu ia trabalhar de manhã e como academia, às vezes tu volta de noite, às vezes ele já estava dormindo, no outro dia de manhãzinho eu já saía para o trabalho e não tinha acordado ainda, às vezes eu não via ele. E agora não tenho, passo várias horas do dia junto com ele, porque tem essa janela, né? As pessoas, nessa busca de fazer coisas, além da questão do ócio, as pessoas têm pouca convivência entre elas. Então, muitos relacionamentos eram feitos ou estavam acostumados com uma dinâmica que é sai de manhã, vai trabalhar, volta, viaja, volta. De repente, você se vê em casa, em família, convivendo, atritos eram normais, estresse, a briga, tanto que o que a gente percebeu nos últimos anos é que aquele estresse durou 1 mês, 2 meses no máximo, depois no terceiro mês parece que as pessoas se acostumaram, é como se as coisas se voltaram a uma certa harmonia, como se há uma nova maneira de viver em família, além daquela que você estava mal acostumado, né? Onde você brincou de um post, alguém que me mandou um post dizendo o seguinte, olha, eu tô... Esses dias também eu estou conversando bem mais com a minha mulher. Sabe que ela tem uma pessoa legal? Porque as pessoas elas não têm intimidade. Elas estão desacostumadas com a intimidade. Elas não sabem o que é ficar. Porque quando você passa o dia inteiro em casa, você tem uma intimidade. Funciona quantas vezes ao banheiro, quantas vezes você quer, como fez isso, fez aquilo. Isso gera uma intimidade e não é todo mundo que estava preparado para isso. Então a gente aprendeu a ter essa intimidade, a respeitar o outro, a entender o outro, a entender as dinâmicas, a não só receber, é só para você, é troca. Por isso que eu falo assim, tem coisas boas e ruins. Eu pego as boas, eu peguei as boas. Você também, né? E eu vejo assim, tu falou de se preocupar com o outro, né? Como isso veio muito forte, né? Realmente, por exemplo, assim, aqui no prédio, por exemplo, no meu condomínio, não tem nenhum protocolo obrigando a usar máscara nas dependências do condomínio, né? Mas, cara, tem muitos idosos que moram aqui, então se eu vou estender a roupa, se eu vou ali embaixo, a gente tem um varal externo aqui, por exemplo, né? Se eu vou fazer alguma coisa assim, mesmo dentro do prédio, eu uso a máscara, né? Porque não que eu precise usar, mas se eu passo por um vizinho na rua, no corredor, mais idoso, o quanto inseguro talvez ele vai se sentir de eu estar cruzando com ele sem máscara, né? Então essa empatia eu vejo que aflorou bastante, assim, tem muita gente que tem isso mais forte agora após pandemia, pós-pandemia não, durante pandemia, né? Estamos no meio dela. Estamos no meio, estamos no processo, né? E tem várias coisas que a gente tem que aprender, né, Carlos? Uma coisa que eu queria falar, assim, que eu vejo muito, temos 2 minutinhos aí para finalizar a live, que o pessoal fica muito no mas com isso eu não consigo, mas é difícil, mas é ruim. Cara, mas o que a gente tem que fazer é aprender a fazer o melhor com o que a gente tem e se adaptar a essa nova realidade. O pessoal fala muito do treinar de máscara é ruim. Treinar de máscara é ruim, é difícil, é desconfortável, mas é aquilo, o pessoal vai dizer assim, mas antes eu conseguia correr muito rápido, agora se eu vou tentar correr na esteira, de máscara é muito difícil. Bom, talvez seja o momento da gente agora então não correr na esteira, não correr tão rápido, correr um pouco menos, se adaptar à nova realidade. Não seja duro com você mesmo. Não exija de você além daquilo que é o real. Você já está fazendo um belo trabalho, fazendo tudo o que você está fazendo, passando por uma pandemia da melhor maneira possível. Você está conseguindo até se exercitar. Cara, quando as coisas voltarem mais dentro do normal, você vai poder voltar com máscara, aí você vai voltar ao treino anterior. Cara, é incrível. Eu acho que não seja duro com você mesmo, nem com seu filho, nem com sua mulher, com nada. É outra dinâmica. Nós temos que ser leves, temos que sair mais leves. A doença já é bastante pesada pra gente. Nós temos que passar por ela mais leves, com certeza.
Acho que ficou legal. Eu gostei da live. Foi bom. Foi bom falar contigo, meu caro. Vamos combinar outras aí, Carlos. Foi bem bacana mesmo, viu? Ó, tá confirmado meu treino amanhã. Amanhã tô aí. Tá, beleza, Tiago. Agora a gente conversa lá. Pessoal, muito obrigado a todo mundo, tá? Quem tiver dúvida e pergunta, vai conversando, a gente vai respondendo na sequência aí, tá? Valeu, pessoal. Abração. Carlos, Até mais. tchau, tchau. Boa semana, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Dia! Valeu.